Mas eu queria botar esse trecho aqui do Demore, é outro assunto também que a gente fala muito aqui, sobre a questão do Assange. Né? Eu acho também que foi uma coragem muito grande do Lula falar isso lá, É porque verdade. você está nos Estados Unidos, né? Que os Estados Unidos já fez com o Assange e quer fazer com o Assange é uma vergonha, não para tudo. Eu que sou jornalista já é uma vergonha, mas acho que é uma vergonha para todo mundo. Né? Então, Exato. o Assange para mim hoje é um preso político, o maior preso político do nosso tempo, assim, é o Assange. Quando o Lula estava preso, eu acho que dava para fazer esse paralelo. Mas hoje ele é o maior preso político do mundo, é o Tem o Snowden Julian também. Assange. É? Tem o Snowden. Tem o Snowden também. Aliás, o Snowden, a gente também pouco se fala do Snowden hoje, nem sei como é que está o caso dele. Bom, a gente Tá na Rússia, né? Refugiado na Rússia. Já o refugiado na Assange, Rússia. ele tá preso no Reino Unido e ele tá para Isso. ser deportado para os Estados E Unidos. tudo indica que deve ser deportado. Né? Ele está tentando lá juridicamente de qualquer forma. O pai dele teve recentemente aqui no Brasil, fez reunião com várias lideranças, deu algumas entrevistas. O Assange é australiano, né? Então a família dele luta muito para. É o que dizem, assim, né? O que eu tenho lido muito, sempre acompanho muito o caso dele. Diz que ele está já bem debilitado, assim, né? Diz que ele está muito deprimido já há algum tempo. Tá de saco cheio também, né? Ele Não fica, tem. Pô, olha o que virou a vida do cara. a vida do cara Tem. virou um pesadelo, né? Vamos botar o Demore aqui, que esse é um assunto que me é muito caro. Ó, essa coisa que faz de velho. Olha, pessoal, esse trecho aqui do excelente discurso do Lula hoje na ONU é um trecho que não vai ser muito repercutido pela imprensa, então presta atenção que eu vou explicar por que ele é importante no contexto atual. É fundamental preservar a liberdade de imprensa. Um jornalista como Julian Assange não pode ser punido por informar a sociedade de maneira transparente e legítima. Come on, fire! Hey, Roger. Keep shooting. Bom, o Lula falou sobre o Julian Assange, jornalista, editor da Wikileaks, que está preso na Inglaterra, vem sendo perseguido por grandes potências do mundo. Esse trecho é uma crítica direta aos Estados Unidos. O Lula, na frente do Joe Biden, peitou aí o Joe Biden, e não só o Biden, também outras potências, porque a Wikileaks e o Julian Assange foram perseguidos pelo menos pela Suécia, pela Grã-Bretanha, pelo Equador e também pelos Estados Unidos, principalmente para ser extraditado para os Estados Unidos para responder sobre crimes sobre espionagem, coisa que, obviamente, ele não cometeu. Ao falar isso na Assembleia da ONU, nos Estados Unidos, em Nova York, o Lula foi muito corajoso, porque esse é um tema super sensível nos Estados Unidos. O caso do Julian Assange já passou pelas mãos do Obama, do Trump e agora do Biden, sem nenhuma solução. Várias entidades do mundo todo, de vários países, estão pedindo para que os Estados Unidos retirem as suas acusações contra o Julian Assange. Ao falar isso, na frente do Biden, em Nova York, na ONU, o Lula peitou grandes potências do mundo todo. Liberdade. Eu cortei antes aqui. Liberdade para Julian Assange. Então, eu acho que é importante, uma coisa que eu sempre falo aqui, que é assim, eu não sei se essa fala do Snowden, de alguém assim, que é privacidade para todos, né? Para a gente, menos para os estados. Então, quem fica achando que esses documentos não deviam ser divulgados, esses documentos revelavam crimes, revelavam como funciona a política internacional. Qualquer jornalista tem obrigação de ir atrás desses documentos que indiquem algo de errado, ou mesmo como, sabe, os estados têm que ser transparentes, como aqui no Brasil tem portal da transparência, e ele foi lá sabe, conseguiu centenas, milhares de documentos diplomáticos, vídeos e muita coisa que tinha que ser divulgada, entendeu? Sim, denunciou diversas violações contra os direitos humanos, casos reais de espionagem cometida pelos Estados Unidos, em aliados, inclusive. E é isso, né? Ele perseguido nos Estados Unidos de uma forma preocupante, até porque eu acredito que o governo estadunidense consiga botar dentro da cabeça da população que ele de fato é um vilão.
Então você vê que a mídia americana não defende o Assange, com algumas exceções, assim, entendeu? E você coloca a mídia brasileira também não toca nesse assunto, é muito difícil. A mídia grande, né, tirando a mídia alternativa. Se a estadunidense não faz, a gente dificilmente. A gente não mídia faz. grande dificilmente vai fazer. E é uma vergonha, né? E é o país ainda dos Estados Unidos que se diz, lógico que a gente sabe que isso é uma grande mentira, o país que leva a democracia para o mundo todo, e a democracia existe transparência e liberdade de imprensa, entendeu? Exato. Ele não é um jornalista, se fez jornalista pelo trabalho dele, né? Ele sempre foi um cara de tecnologia, o Julian Assange, é um australiano que tem família na Inglaterra, um cara tem ligações familiares com a Inglaterra, é um cara que eu admiro muito pelo que ele fez, e junto com toda uma equipe de pessoas que também se arriscaram para fazer esse trabalho. A mídia também, de certa forma não, a mídia também, quando o Assange estava aí divulgando um monte de coisa, a mídia ganhou muito dinheiro com as informações do Assange e agora não se mexem para ter uma campanha mundial de defesa do Assange. A gente sempre defendeu muito aqui o Assange, a liberdade do Assange, que o Assange possa passar o resto da vida em paz, trabalhando, fazendo o que ele bem entender, mas me parece que isso está cada dia mais longe. Então essa fala do Lula foi... Na hora que ele falou, eu fiquei porra, que legal, assim, né? Às vezes a gente acha que o cara vai chegar em cima da hora, esse assunto é meio polêmico, é melhor não mexer, eu tô aqui E você tá em Nova York, né? Na casa deles, né? Você tá em Nova York, né? Você tá falando de um assunto delicado lá na Assembleia da ONU, um monte de gringo, o mundo todo ouvindo, e essa defesa do Assange, eu espero que está repercutindo muito, a gente faz questão de repercutir aqui, mas a situação é muito grave, assim, né? E a gente, como o próprio Demore falou, né, passou na mão de 2 presidentes democratas, né? Agora está acabando o mandato do outro presidente democrata, do Biden, passou na mão do Trump, que com certeza não faria nada em relação a esse caso, e agora nós vamos para o 4º presidente, né? E a situação dele está cada vez pior. Então, talvez seja o Trump de novo, né? Talvez, né? Se for o Trump de novo, o Assange está mais ferrado ainda. Mas é um absurdo, né? Você não ter um cara desse preso, do jeito que foi e do jeito que é, né? Então, espero que um dia o Assange fique livre. Aqui eu vou indicar de novo o podcast Escafandro, que eles entrevistam a Natália. A Natália é uma velha conhecida minha, Natália Viana, que é da Pública, e mostra que ela participou muito, foi muito próxima do Assange, e ela faz um relato muito... Ela vai lançar um livro agora sobre o Assange, e ela foi a única jornalista brasileira que realmente trabalhou. Eles foram lá para uma casa da família do Assange no interior da Inglaterra. Ela falou que todo mundo era muito branco. Ela fala que todo bando de australiano, inglês, tinha pessoal do nórdico lá, e era muito material, né? Era muito material que ele conseguiu, e ela ficou meio cuidando ali da parte brasileira, assim, né? Do Wikileaks, no caso, né? O Wikileaks era um site que Ainda é, o Wikileaks ainda é. Às vezes eu entrava no Wikileaks, faz tempo que eu não entro mais lá. O Wikileaks, ele divulgou para o Brasil, que foi escândalo aqui, né? Aquele caso de espionagem do governo Obama contra o governo Dilma, tendo hackeado o celular dela, celular do avião presidencial, tendo hackeado documentos da Petrobras. E, bom, foi um ano antes de tudo acontecer na Lava Jato. E tem essas suspeitas aí de envolvimento e financiamento norte-americano na Lava Jato. Então, eu estava ouvindo esse podcast com a Natália lá no Escafandro. Ela fala muito dessa questão de como funciona muito... Né, para o jornalista isso é muito importante, né, porque sempre sai matérias desse tipo. Era muito assim como se funciona por dentro a diplomacia brasileira na questão do Irã, né, quando a negociação sobre armas nucleares do Irã e vários outros assuntos, assim, né, como o Brasil, de certa forma, tinha também uma diplomacia mais, como está voltando agora, tinha mais liberdade, era mais altiva. Então a gente vê muito como... Cara, o poder, cara, tem que ser vigiado. Para isso que serve o jornalismo. Para quem quer aqui ficar enchendo o nosso saco,
A gente faz jornalismo aqui do jeito que a gente consegue. Aqui, estou aqui com a minha câmera, tudo. Eu respeito muito o jornalismo investigativo, é muito importante, como qualquer tipo de jornalismo é importante, porque e principalmente o jornalismo que você está aqui, é o que a gente faz aqui. Critica o poder, tenta opinar, dar informação para vocês, é isso que assim funciona. Então, o Assange é um preso político e um cara que acaba se defendendo a liberdade de imprensa que não existe, né? É como o pessoal fala, existe liberdade de empresa, né? Hoje ele é um dos maiores nomes quanto à liberdade de imprensa e sequer foi da imprensa. É um cara da tecnologia, ele teve acesso a muita informação e agiu tal qual um jornalista democrático deveria fazer, né? Levar a população, trazer a população, denunciar o poder, denunciar o abuso. E hoje é perseguido por isso.